Nossa, toda vez que eu começo a gravar aqui parece alguma coisa atrapalhando. E aí galera, tudo beleza? Aqui quem tá falando é o Elson e no vídeo de hoje a gente vai aprender como criar animação usando as transições do CSS. Então se você gostou do tópico, já deixa o like para ajudar o canal. Se não for inscrito, se inscreva, pois semanalmente estou trazendo novo conteúdo. Então é isso pessoal, a gente vai começar aqui mesmo do zero. Eu tenho aqui uma página de HTML vazia, e tenho aqui a folha de estilo também que está vazia, e a gente vai começar exatamente do zero. Então a primeira coisa que eu vou colocar aqui é um título. Então, como criar animação usando as transições do CSS. E aí para isso eu vou criar aqui uma div e dar um ID para ela para a gente acessar através do CSS. Então bacana pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é dar uma cor para esse texto aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é dar uma cor para esse documento, para ficar mais bonitinho, né, que está muito torto. Corn Silk. Pronto, bacana, já ficou aqui, né? Vamos colocar aqui também um H2 no lugar do... Pronto, ficou mais bacaninha. Então é isso, pessoal. Eu vou aqui dar um formato para essa caixa para a gente poder criar as animações, porque ela tá uma caixa sem dimensão nenhuma, sem cor nenhuma e não está visível, né? Então a gente vai pegar aqui o ID da caixa, que é caixa, né? Aí vamos dar aqui uma borda para ela, border, um pixel sólido e vamos dar preto mesmo. Bacana. Agora vamos dar uma dimensão, vamos colocar aqui 100 pixels. Vamos colocar também uma largura. Aliás, já tem a largura, vamos colocar uma altura, né? Height, vou colocar a altura aqui de 100 pixels também. Bacana, então nossa caixa tá ali. Agora eu vou colocar uma pseudoclasse nela para quando a gente passar o mouse em cima da caixa aqui, ela fazer algum movimento, para fazer algum tipo de deslocamento, para a gente ver aqui como é que essa transição vai funcionar. Então eu vou pegar a caixa, e aí quando eu der um hover nela, eu quero afetar o transform dela, pegar o translate só no X mesmo por enquanto, e colocar aqui 300 pixels. Então aqui o que está acontecendo, pessoal? Quando eu passar o mouse em cima da caixa, é para ela fazer um deslocamento no eixo X aqui de 300 pixels para a direita. Vamos ver se está funcionando. Ó, vocês estão vendo aqui que ele está funcionando, ele está fazendo esse deslocamento, né? Só que ele não está realizando a transição, e a gente quer que, ao invés dele pular dessa posição para aquela outra posição, a gente quer que ele faça essas etapas aqui ao longo de algum intervalo de tempo. Então, para isso aqui, pessoal, a gente vai definir os atributos da transição, né? Que primeiramente ele vai perguntar, bacana, tu quer fazer a transição, mas tu quer fazer a transição de quê? Aí eu vou dizer aqui que eu quero fazer a transição, do transform. E aí, se eu colocar só assim, ele não vai funcionar, porque a gente tem que colocar um tempo que ele vai levar, né? Por enquanto, se a gente não colocar tempo aqui, é a mesma coisa de não ter colocado a transição, né? E aí, para a gente colocar o tempo, a gente vai usar a propriedade de duração da transição. Então, a gente vai colocar transition, aí duration, e aí eu vou colocar aqui 2 segundos, que ele já vai funcionar. Então, se eu passar o mouse aqui, ó, ele vai... Se eu encostar o mouse aqui na caixinha aqui, ela vai fazer esse deslocamento para a direita, né? Então aqui, pessoal, para a gente memorizar as propriedades da transição, vocês podem pegar esse acrônimo aqui, que é o PDT, né? E atrasado. Aí o P seria a propriedade, que a gente tem que dizer qual é a propriedade que a gente quer fazer essa transição. Aí o D seria a duração, o T seria a função de animação, né, que é o Transition Time Function, né, que no caso aqui ele tem algumas, né, por padrão ele já está o Easy. Esse Easy aqui significa que ele vai começar devagar, acelera e no final ele desacelera. No caso aqui, se eu colocar aqui essa Transition Time Function aqui, aí vocês podem ver aqui que eu tenho algumas opções, né, colocar aqui, por exemplo, a Easy, que é padrão, né? Então, essa Easy já é padrão. Essa Easy aqui, no caso, ela começa devagar, acelera e no final ele desacelera. Esse Easy aqui, literalmente, ele significa suavização. Então, in é na entrada, out é na saída e in e out significa que é na saída e na entrada. Então, bacana. Por padrão, esse aqui ele começa devagar, acelera e desacelera. Esse Easy in aqui, ele vai começar devagar somente na entrada, e aí o restante ele vai fazer rápido.
Então, se eu colocar somente o easy aqui, vocês podem ver que não tem diferença nenhuma, né? Só que se eu colocar agora esse easy in aqui, ele vai começar devagar, mas aí do meio por fim ele vai terminar mesmo ligeiro, ó. Começa devagar e ele acelera e pronto. Aí se eu colocar o easy out aqui, ele vai começar ligeiro e ele vai suavizando lá no fim. Então aqui ele começou ligeiro e no finzinho aqui ele foi suavizando, né? Então isso aqui é bem tranquilo, né, pessoal? A gente passou a propriedade, passou a duração, passou esse transition time function, né? Aí no caso aqui, pessoal, essa função ela é responsável exatamente por dizer como é que essa transição vai ocorrer. Ela vai ocorrer uniforme, ela vai ser acelerada no começo, ou vai ser acelerada no fim, ou vai fazer aí uma mistura, começar desacelerada, acelerar e depois amortecer mais um pouco no final, né? Então, basicamente tem essas funções aqui que eu mostrei para vocês e tem também umas que é chamada de Bézier, vou já mostrar no site para vocês. Mas aqui a gente, no caso, já pegou o P, que é propriedade, o D, que é a duração, o T, que é a função de time, né? E agora só falta atrasado. Atrasado, pessoal, porque eu posso dizer assim, não, eu vou clicar no mouse aqui, mas ele não vai se mover logo, ele vai demorar, digamos, 1 segundo, 2 segundos. Então isso aqui é muito bacana para a gente dar esse delay. Então isso aqui seria o transition delay. Eu vou colocar aqui, por exemplo, de 500 milissegundos, que seria aí meio segundo. Então quando eu clicar aqui, ele não vai logo, ele vai demorar um pouquinho, depois que vai. Para ficar mais evidente aqui, vou colocar 1 segundo. No caso aqui, o tempo aqui, pessoal, está em segundo. Quando eu coloco 1000 milissegundos, é a mesma coisa de dizer que é 1 segundo. Então eu vou passar o mouse, ele vai esperar 1 segundo, depois que ele vai começar a fazer essa transição. Esperou, começou, tá vendo aí? Ó? Eu posso passar todas essas propriedades aqui, ou então tem o modo também que ele é mais compacto, onde eu posso passar todas as propriedades dessa transição de uma vez. E aí é por isso que é bom vocês memorizarem essa sigla aqui, PDT atrasado, porque isso aqui é a ordem. Aí tem algumas coisas que se eu não botar, pessoal, por exemplo, se eu não botar isso aqui, ó, ele por padrão vai ser o easy. É a mesma coisa de, se eu não passar essa informação aqui, a função que ele vai usar é essa, easy. Aí eu posso até tirar ela aqui, que vocês podem ver que ela vai continuar do mesmo jeito, ó. Esperou 1 segundo e foi, né? Aí com a outra aqui. Esse delay aqui. No delay aqui, se eu não colocar nada, ele vai ser instantaneamente. O delay vai ser 0, ó. Tá vendo aí, ó? Aí aqui para mim mostrar o modo compacto para vocês aqui, eu vou deletar todas essas propriedades aqui, né? Vou comentar e colocar no modo compacto. Então aqui seria transition, aí a propriedade que eu quero é o transform, né? Isso. No caso é o P. Aí o D, a duração, eu quero 2 segundos agora. Aí o T, que é a função de easy, né? Eu quero o easy. Vou botar o easy out para ele amortecer lá no fim, né? P, D, T. E o delay eu vou colocar aqui 1 segundo de novo. No caso, 1000 milissegundos. Então aqui, esse jeito aqui, ele é mais compacto, né? Mas só que ele vai requerer aí que vocês saibam a ordem dessas propriedades. E assim não, eu posso colocar, por exemplo, o delay lá em cima, posso colocar o nome da propriedade lá embaixo. A ordem não vai afetar porque a gente está passando as propriedades pelos nomes. E aqui não, ele está passando só um conjunto de informações, onde o primeiro vai ser o nome da propriedade que a gente quer fazer a transição, o segundo vai ser a duração, o terceiro a função de time e por último aqui o delay. Aí no caso aqui a gente pode tirar essa aqui, pessoal, essas duas aqui. Porque se a gente não passar por padrão, se a gente não passar nada por padrão, a função vai ser easy e o delay vai ser 0, entendeu? Então a gente pode passar só esses dois aqui que também vai funcionar. Só que ele vai ficar agora instantaneamente, né? Clicou, foi. E se a gente quisesse fazer também animar uma outra propriedade, então a gente poderia dizer aqui também que eu quero, além disso aqui, eu quero também animar do transform a rotação. Então rotate, eu vou botar aqui que eu quero que ele rotacione aí 360 graus, que é degrees, né, em inglês. Então aqui, pessoal, vocês estão vendo que se a gente fizer desse jeito aqui, ele já tem um transform aqui, né? Ele vai aqui, no caso, sobrescrever. Aí pra gente fazer os dois aqui, a gente pode combinar. A gente pode dizer aqui que eu quero, usando esse mesmo transform, primeiro eu quero mudar para a direita e ao mesmo tempo aqui eu quero rotacionar. Então, rotate, e aí vamos colocar aqui de novo, 360 graus. Agora aqui, ó, ficou bacana, né? Ó.
E aí outra coisa que é interessante também, pessoal, é que a gente pode fazer a ativação dessa transição através, por exemplo, de outra... Por exemplo, a gente pode pedir para, quando a gente apertar no teclado, aí ele fazer a animação. Eu vou até fazer aqui um exemplo aqui para vocês, para ficar mais claro. Então aqui eu vou inserir um script. Bacana. Aí, quando eu vou fazer o seguinte, quando eu apertar para a direita aqui nas setas, eu quero que ele faça essa animação para a direita. E quando eu clicar para a esquerda, e quando eu segurar na esquerda, eu quero que ele volte aqui para a posição original, né? Então aqui para isso a gente já pegou a caixa, agora a gente vai acessar o transform dele, não é isso? Eu vou adicionar aqui um evento aqui para a janela, para quando a gente clicar aqui na seta para a direita, ele fazer alguma coisa primeiro, né? Então, na verdade aqui, pessoal, a gente vai pegar a janela e vai adicionar um gerenciador de evento. E o tipo de evento que a gente quer gerenciar é quando a pessoa apertar alguma tecla. Então, quando eu apertar alguma tecla, eu vou chamar essa função anônima. E ela, por enquanto, a gente vai receber aqui o evento. E aí a gente vai checar se esse evento desse keydown, eu vou verificar. Eu vou primeiro aqui só mostrar aqui qual a tecla que eu estou pressionando para vocês terem uma noção aí de como é que isso vai funcionar, né? Então, quando eu apertar alguma tecla, ele vai por enquanto só mostrar qual foi a tecla que foi pressionada. Então aqui, console.log e .key. Pronto, bacana. Quando eu clicar para a direita, vai mostrar para a direita. Se eu clicar na esquerda, vai mostrar aqui, pessoal. Que eu apertei para a esquerda. Se apertar para cima, ele vai mostrar aqui que apertou para cima, e se a gente apertar para baixo, ele também vai mostrar que foi apertado para baixo. Então, bacana. Agora, o que a gente quer fazer, pessoal? A gente vai tirar aquela transição lá que foi do CSS, e a gente vai aplicar isso agora através aqui do JavaScript, para fazer essa integração aqui com o JavaScript também, né? Aí o que a gente vai querer agora aqui, pessoal? A gente acessou a caixa que estava lá no documento, aqui no documento, usando o ID. A gente colocou um gerenciador de evento, gerenciar aqui os apertos de teclas. No caso, quando eu apertar em alguma tecla aqui, por enquanto ele está mostrando a tecla que foi apertada. Só que eu quero fazer o seguinte aqui, ó, quando eu apertar alguma tecla, eu vou checar se essa tecla foi para a direita. Então aqui, if i.key. Então, se a tecla for a seta para a direita, eu quero mostrar aqui, clicou para a direita. Vou colocar só a direita mesmo aqui, para ganhar tempo. Então aqui, ó, se eu apertar para a direita, ele mostrou lá, para a direita, né? Então, bacana. Então, o que eu quero aqui é... Se eu apertar para a direita, eu quero pegar essa caixa aqui, e aí a gente vai pegar essa mesma transição aqui, que a gente tinha feito aqui, a gente vai acessar o transform, dar esse translate aqui, e aí ele vai mover lá para a direita. Então, bacana, a gente vai pegar a caixa, vai pegar o estilo, vai pegar o transform dele, e aí ele vai ser translate x, e aí eu quero 200 pixels, do mesmo jeitinho. Aqui é bem parecido, pessoal. A gente pegou o estilo da caixa, acessou o transform, e aí no transform a gente aplicou aí um translate de 200 pixels. Ou seja, ele vai se movimentar e se deslocar para a direita 200 pixels. Então, quando eu apertar a tecla aqui, é para ele funcionar, né? Tá vendo aí, ó? Ele se moveu, né? Agora eu vou fazer aqui para o outro lado agora, para ficar interessante. Eu vou pegar esse mesmo código aqui e agora eu vou dizer, quando eu apertar agora para a esquerda, eu quero que ele faça a mesma transição aqui, só que para o lado direito agora. Então aqui a gente quer ainda ouvir quando alguém apertar na tecla, e aí eu vou verificar se essa tecla for a seta para a esquerda, aí eu quero que ele faça a transição agora, só que ao invés dele ir para 200 pixels, eu quero que ele volte para a posição 0. Então aqui é só colocar o 0 pixel. Vamos ver se está funcionando. Então eu apertei para a direita, ele foi para a direita. Apertei para a esquerda, ele foi para a esquerda. E aí a gente aqui pode fazer aquela mesma combinação. Eu quero fazer o
o Translate e também o Rotate, né? Então eu posso pedir para ele fazer a rotação aqui. E aí eu vou colocar aqui de 360 graus de novo. Vamos ver se está funcionando. Tá vendo aí, pessoal? Então é isso, pessoal. A transição ela é bem simples, né? No outro vídeo eu vou ensinar para vocês como vocês vão fazer também agora animação usando keyframe, porque essas animações, pessoal, ela é a base do engajamento aí do pessoal com nossos aplicativos ou com nossas páginas. Porque se a gente tiver uma página completamente parada, ela se torna um pouco chata. E isso aí vai chamar muita atenção, vai gerar mesmo muito engajamento da pessoa ali com o nosso aplicativo ou com a nossa página. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida aí deixa nos comentários. E eu vejo vocês na próxima aula. Fui.